tá? Mas acontece que muitas vezes, por N motivos, seja por motivos sociais, por motivos econômicos, por motivos comportamentais, ou por motivos morfológicos, no caso de cicatrículas e fissuras, o nosso dente pode vir a ficar cariado. Então, a gente tem ali, ó, um exemplo, né? Isso aqui é uma fotografia de um dente que apareceu ali na clínica da Ubra, né? Já tinha uma restauração aqui, ó. Isso aqui era uma cavidade de cárie, né? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Essa restauração aqui de amálgama que a gente está vendo aqui nessa vestibular aqui, se fosse Black iria classificar isso aqui como o quê? Respondam para mim. Guilherme? Oi? Situa mais ou menos onde é que está essa restauração, porque te dá uma impressão de ser uma coisa e é outra. Situa em terço da face vestibular. Ó, aqui a gente tem a ponta da cúspide, né? Ó, aqui a gente tem o terço oclusal, depois lá a gente tem, ó, o terço médio, e lá embaixo tem o terço cervical do dente. Aqui a face vestibular, né? Então, aqui a gente Eles devem se lembrar, porque eu me lembro que eu dei para eles na aula de anatomia, que tem um acidente anatômico na vestibular desse dente, que eles viriam, com certeza, muitos pacientes com cárie ou com restaurações. Pergunta para eles como é o nome desse acidente. Acho que eles estão te ouvindo, já perguntou. Vamos ver se alguém sabe me responder. No final do sulco principal, que vai da oclusal para vestibular, tem o sulco mesial e tem o sulco distal. Esse dente, que dente é? Não, o primeiro molar inferior tem 5 cúspides? Então, no sulco mesial, que vai para vestibular, ele acaba numa... Fosseta. Pessoal, acaba onde? Uma fosseta. Na fosseta medial. Isso mesmo. E onde é que, como é que vocês, sabendo que acidente é, e sabendo a localização, e sabendo todas aquelas nomenclaturas e princípios gerais, e tudo que já foi dado para vocês, e qual é a classificação dessa cavidade, desse preparo cavitário? É uma classe 2? Classe 5. Uma classe? Na classe o quê? Eu coloquei classe, eu acho que é classe 5. Classe 5 é na cervical. Eu acho que é na classe 2, nas faces proximais dos molares. Mas isso não é na proximal. Classe 1. Classe 1. Classe 1, desculpa. Classe 2 é na proximal de dentes posteriores. Isso, ó. Lesão de classe 2 seria essa daqui, ó. Isso. Né? Cervical é lá, então a lesão, para ser classe 5, teria que ser lá embaixo, ó. Perto da gengiva. Isso, e aqui no sulco, que é uma região de cicatrícula e fissura, né? A gente tem uma lesão de classe 1, muito bem, acertou quem fez a classe 1, tá? Mas aqui, ó, essa lesão aqui é uma lesão não cavitada, ó. Então, na verdade, isso aqui não é mais uma lesão, isso foi uma lesão. Isso aqui é uma cicatriz de uma lesão cariosa, né? Que depois que o dente erupcionou, ele perdeu o dente vizinho aqui, e aí ele conseguiu limpar, a lesão remineralizou, e a gente não precisa fazer a restauração nesse caso aqui. Então, notem, ó, esse dente teve uma lesão cariosa aqui, foi restaurada, teve uma outra lesão cariosa aqui que não precisou ser restaurada porque ela remineralizou, e agora nós temos uma nova lesão nesse mesmo dente, ó, a gente consegue enxergar aqui, ó, um halo branco opaco, ó, naquela região, e uma cavidade de cárie já estabelecida. Então, essa aqui é aquela nossa cavidade clássica, né? Que corresponderia a esse nosso desenho aqui, mostrando que a gente tem uma abertura, que nem sempre é tão pequena, essa aqui já é uma cavidade considerável, né? Existem maiores, né? Mas existem muitas vezes cavidades que são pequenininhas, assim, ó. Então, aqui a gente tem uma abertura pequena, ó, da cavidade, mas conforme a gente se aprofunda na lesão, a gente vai vendo que a lesão, ela acompanha a direção dos prismas, então ela vai ter um formato de pirâmide, ó, na parte de esmalte, tá?
Então, essa é a característica da lesão de cárie. Conforme a gente progride, chega no limite amelodentinário, essa lesão vai se espalhar rapidamente, ó, no limite amelodentinário, e aí vai começar a seguir a orientação dos túbulos, né? E essa orientação dos túbulos, então, vai formar aqui, ó, uma pirâmide com a base voltada no limite amelodentinário. Então, são duas pirâmides. Ela começa pequenininha e se amplia, ó. Notem que a gente tem a ampliação dessa lesão cariosa. Tá? Na realidade, são dois cones superpostos, né? Dois cones superpostos. Né? Essa lesão na proximal aqui, ó, se ela fosse na vestibular, por exemplo, a gente teria uma situação, né, onde a gente teria uma área mais ampla, que acompanhando a direção dos prismas ia formar um formato diferente, né, com a base voltada para o meio externo e o ápice voltado para o limite amelodentinário. Aí, quando chega na dentina, novamente ele se espalha e depois segue a direção dos túbulos. Ó. Então, a gente tem que lesões de cicatrículas e fissuras, que são o mais comum em dentes posteriores, elas são lesões pequenas clinicamente, aqui é até grande, né? Mas por dentro ela é muito maior, ela deve chegar em uma extensão mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá? E elas se ampliam muito conforme a gente progride em direção ao tecido pulpar, principalmente em extensão. Já lesões de superfícies lisas, né, são lesões que elas são amplas clinicamente, vão diminuindo em esmalte, e aí depois, quando chegam em dentina, elas se espalham novamente. Então, são duas pirâmides superpostas pelo ápice e pela base, né? Certo, gente?